Olá, seja bem-vindo a este vídeo de lançamento do Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation em português, edição de 2021, aqui pelo Instituto Monte Castelo, que pelo quarto ano seguido faz a tradução e o lançamento em português deste que é o principal termômetro da liberdade econômica no mundo, feito pela entidade, pelo think tank mais influente do mundo, a Heritage Foundation. Comigo, Luiz Jardim, presidente do Instituto Monte Castelo. Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Então vamos direto aos números. Colocando aqui na tela, o Brasil, neste ano, teve uma pequena piora na sua pontuação. O score do Brasil, a pontuação do Brasil, em 2021, ficou em 53,4, numa escala de 0 a 100. A nossa colocação no mundo é a colocação de número 143. E porque alguns outros países também pioraram a sua nota, o Brasil subiu uma posição. Ano passado nós éramos o país de número 144. Portanto, o Brasil, com uma pontuação de 53,4, de 0 a 100, uma queda em relação ao ano passado, e uma colocação de número 143, uma melhora de uma colocação em relação ao ano passado, porque outros países tiveram quedas ainda maiores neste ano, nesse período de pandemia e de medidas fiscais e econômicas excepcionais. No contexto regional, o Brasil está abaixo da média, a média nas Américas é de 59,5, e no contexto mundial, o Brasil está ainda mais longe da média, a média é de 61,6. O Brasil, portanto, mais de 8 pontos abaixo da média mundial. O Brasil teve no ano passado uma pequena melhora, melhora até expressiva, na verdade, em relação a 2019, e foi a primeira melhora expressiva em muitos anos, em mais de uma década. Mas agora parece que o país voltou a ter um desempenho, se não de pior, expressiva, de estagnação. Luiz Jardim, olhando um pouco para a tendência geral do país nos últimos anos e também para a colocação do Brasil, que tem sido consistentemente ruim no índice há pelo menos 15 anos, não dá para a gente dizer que o Brasil é um caso de sucesso, né? Independentemente de oscilações pequenas para cima e para baixo nesses últimos anos, o Brasil não consegue deixar essa colocação de país majoritariamente não livre no índice da Heritage, né? É preciso ter reformas, medidas mais aprofundadas. O que você enxerga que é, ao mesmo tempo, necessário e plausível para que o Brasil adote, seguindo adiante, e possa melhorar sua posição no índice da Heritage? Bom, o Brasil, sem entrar ainda na questão do problema fiscal, mais propriamente da despesa e mais propriamente de dívida, o Brasil veio executando, nesses últimos 2 anos, uma política de, digamos, facilitação de negócio. Então, muito daquelas medidas burocráticas, microeconômicas já chega a ser macro para o que eu estou querendo dizer, aquelas medidas do dia a dia estão sendo reformuladas e modificadas pela atual equipe econômica do governo. Então, isso tende a facilitar os negócios e tende a provocar maior liberdade econômica. É a liberdade, espera-se, digamos assim. Isso é uma concepção de projeção. A partir do momento que você tem menos gastos e menos empecilhos e menos dificuldade para poder fazer o seu negócio interno, então, mais fácil é você atrair gente que queira fazer esse negócio interno. É uma figura, ou seja, se eu tenho a opção de sair e as coisas são fáceis, eu vou me aventurar em alguma coisa para poder fazer. Porque o ser humano reage a incentivos, né? Exatamente. Existirá
a possibilidade que o ambiente de negócios tenda a ficar mais fácil, porque muitas das questões burocráticas típicas de país cartorial estão sendo eliminadas ou basicamente já foram eliminadas. Mas A não é lei de um de dia para o outro que esse efeito é sentido na economia, né? não é, porque as pessoas têm que conhecer, têm que ter confiança. Isso é uma parte, digamos, da psicologia. Isso não é sempre que o cara sente na hora. Ele não tem um espírito de leão como operador de mercado financeiro. O cara vê a presa na hora, vai, atua para não perder a oportunidade. A oportunidade é de não entrar pelo cano. Então, ele tem muito cuidado em tomar decisões. Agora, Mas pegando esse gancho, Luiz, se você me permite, e olhando aqui os subíndices dentro do índice, a Heritage atribuiu ao Brasil melhoras em algumas categorias, como, por exemplo, a integridade do governo, a saúde fiscal, que ainda continua muito ruim, 5,3 numa escala de 0 a 100. E houve também melhorias, por exemplo, na liberdade monetária, liberdade trabalhista e estabilidade na liberdade financeira, por exemplo, de investimento. A liberdade de negócio, que havia melhorado bastante no ano passado, depois que foi aprovada a lei, a MP da liberdade econômica, caiu esse ano 2,5 pontos. E eu acredito que isso tem a ver com a pandemia, né? Por mais que o ambiente regulatório tenha melhorado, se você não consegue abrir a sua loja, ou se você tem restrições sérias ao funcionamento dos negócios por causa da pandemia, justificadamente ou não, é claro que essa liberdade vai recuar, né? Então, eu preciso ter cuidado, Luiz, talvez, seguindo adiante, para que não surja a tentação de essas restrições que os governos estaduais, especialmente, estão impondo aos negócios, virem restrições permanentes ou de longo prazo, porque isso pode desfazer qualquer ganho eventual que o Brasil possa ter nessa categoria, né? Essas restrições que você mencionou, eu não acredito que elas tenham duração por parte dos governos, digamos, os governos de estado e governos municipais, porque existe hoje na sociedade, não vou chamar isso de uma maneira naive, que a sociedade acordou, esse lugar comum que já foi muitas vezes colocado. Mas as pessoas perceberam o quanto que essas restrições estavam afetando a vida própria delas. Então, eles perderam o negócio, perderam o emprego e não estavam tolerando mais a restrição de liberdade. Essa coisa iniciou quando a pandemia no Brasil tinha uma taxa bastante insignificante, só que agora a taxa está muito grande e as pessoas não estão aguentando mais o confinamento. Então, essa restrição de liberdade está provocando certas revoltas. Aconteceu isso recentemente em algumas cidades e os governos se sentiram obrigados a abrir. Então, imaginar que essas restrições econômicas perdurem mesmo após o fim desse momento crítico, eu acho difícil, porque não acredito que o povo vai ficar de cabeça baixa para as determinações do governo. Muito bem. Dos governos, na realidade. Dos estaduais, especialmente, né? Passando aqui rapidamente pelas categorias, o Brasil teve uma queda também na liberdade de comércio exterior, né? Que eles chamam de trade freedom. Perdeu 3,2 pontos e a Heritage aponta a principal razão para isso são, sem nenhuma surpresa, claro, são as limitações burocráticas, né? É difícil investir no Brasil, as regulações são não só complexas, mas são demoradas, então, se você tem dinheiro para investir internacionalmente, o Brasil certamente não é a sua primeira opção. Talvez o Brasil tenha um problema de alguma forma com o dólar alto, está muito alto o dólar, mas também, do ponto de vista do investimento estrangeiro, torna o país mais atraente, né? Então, talvez esse seja um aspecto a ser explorado pelo governo, facilitar o investimento estrangeiro,
até porque, por causa do dólar, o Brasil voltou a ser um país mais atraente aos estrangeiros, né, Luiz? Em função dessa parte, digamos, econômica aí, eu acho que o Brasil está atraente. Em função dessa nova lei de liberdade econômica, o Brasil volta ou passa a ser mais atraente. Entretanto, existem, na minha avaliação, um cenário político local de muita conturbação. A impressão que eu tenho, isto é apenas uma impressão, é que o atual governo federal ele ganhou, mas não está conseguindo levar, porque sempre há algum tipo de determinação contrária a qualquer tipo de política que ele fale. Inclusive do judiciário, muitas vezes, né? No judiciário, e também houve períodos em que houve um certo retorno no parlamento. Mas isso faz parte da política. Falar do parlamento como se ele estivesse jogando contra o governo ou que esteja causando turbulências e inseguranças não é, digamos, não é preciso, porque o parlamento é isso mesmo. O parlamento é discussão na ágora. Então, tem hora que consegue se encaminhar, tem hora que não se consegue, e essa falatória, essa briga, essas discussões é da natureza. E ambos os poderes foram eleitos pelo voto direto, né? Isso, e é da natureza do poder isso ter esses conflitos. Não vamos chamar de conflitos, vamos chamar de controvérsia, né? Essas controvérsias todas. Então, mas eu tenho a impressão de que fica muito complicado para um investidor ousar em fazer algum movimento quando ele pode ter uma decisão contrária vinda da justiça. Não foi incomum nessa pandemia o governo liberar o comércio e a justiça, por intermédio do Ministério Público, determinar o trancamento completo de uma cidade ou de uma região. Então, veja bem, hoje está todo mundo querendo comandar o povo. O povo hoje imagina que vai obedecer a um ordenamento escrito, mas esse ordenamento escrito muitas vezes não é respeitado por quem diz que tem que ser respeitado. É uma leitura muito criativa, talvez, da Constituição das leis, né? Que o judiciário faz muitas vezes. Né? E também a questão da vaidade. As pessoas, como você mesmo disse anteriormente, o parlamento e o executivo são os únicos dois poderes interdependentes eleitos pelo povo. Os outros não foram. Então, por não terem sido, eles deveriam ter essa percepção de guardar certa distância do pináculo da coisa. Ou seja, eles ficariam por fora, mas eles querem também o palco. Então, eu acho que existe muita vaidade, existe muito senso de heroísmo, talvez. A pessoa está no cargo poderoso, se sente um Robin Hood ou um caçador de moinhos de vento e acha que pode fazer qualquer coisa. Para quem vê de fora esse tumulto, obviamente que isso, até dentro da própria Heritage Foundation, no que ele coloca, é uma sinalização de que as instituições não transmitem segurança. É uma instabilidade, né? É uma estabilidade. Ele não fala em instabilidade, ele cita um nome que agora eu esqueci, saiu da minha memória, da minha mente, o que ele diz. O lance seria
não é o rule of law, mas, de qualquer maneira, é a estabilidade ou a coerência das regulamentações. Sim. O cara não sabe, hoje, se abrir um negócio é legal ou não, de tanta confusão jurídica em que o país está metido. E a Aliás, resposta amanhã pode mudar, né? Seja qual for a resposta, amanhã ela muda, né? amanhã ela muda. Então, fica muito difícil alguém ter segurança de aplicar um capital de médio e longo prazo. É uma pena. Olhando aqui para o ranking global, Luiz, e já caminhando para o final da nossa conversa, a gente tem alguns bons exemplos nos quais o Brasil pode se espelhar. É claro que, por exemplo, o primeiro lugar é Singapura, que é um país muito pequeno, que foi governado por um regime autoritário por alguns anos, que ao mesmo tempo era autoritário politicamente e pró-livre mercado. Então, talvez não seja um bom exemplo. Talvez também não seja um bom exemplo para o Brasil ou Nova Zelândia, que é o segundo lugar. Mas, descendo um pouquinho na lista aqui, a gente já vê, por exemplo, no 19º lugar, e nesse ano à frente dos Estados Unidos, o Chile, que é um país culturalmente e historicamente parecido com o Brasil, que conseguiu, ao longo de anos, desde os anos 70, por meio de reformas, e também no início um regime autoritário politicamente, mas criou-se no Chile uma espécie de consenso. É um consenso que parece que recentemente tem sido contestado e está sendo ameaçado, mas durante muitos anos no Chile, mesmo governos mais à esquerda, mantinham uma agenda econômica liberal de livre mercado, porque o Chile entendeu que esse modelo trazia prosperidade para o país todo. E quando se fala em prosperidade, é claro que isso tende a beneficiar toda a população. Então, o Chile é um bom exemplo, com uma nota de 75,2 de 0 a 100. Tem países que não são ricos, a Malásia aparece bem, por exemplo. Se você colocar aqui entre os 40 primeiros, a Armênia aparece na posição de número 32. Todos esses países são países que a Heritage considera como majoritariamente livres. Inclui também ali, essa lista inclui o Azerbaijão, a Bulgária, países que não são ricos, digamos, como o Brasil é de recursos naturais e nem tem uma população tão ampla como a economia variada como tem a economia do Brasil, como é o Brasil. E o Brasil está em má companhia, né? O Brasil aparece na posição de 143, entre Lesoto e Camarões, abaixo de Angola, do Quênia, das Maldivas, do Tadiquistão. Então, o Brasil anda em má companhia, né? A gente está muito mais perto no ranking da Venezuela do que do Chile, por exemplo. Existem exemplos, Luiz, regionais, inclusive, de países que tiveram um sucesso econômico com bases históricas e culturais parecidos, países que são parecidos com o Brasil em muitos aspectos, né? E acho que a grande lição é preciso, sim, ter reformas estruturais, mas também é preciso que essas reformas façam parte de um consenso mais amplo, que seja duradouro e que ambos os lados do espectro político aceitem esse consenso. E o Brasil não parece estar muito perto disso ainda, né, Luiz? O Chile, embora esteja bem classificado atualmente no ranking da Heritage, ele executou as medidas que levaram ele ao adiantamento na posição há muito tempo. E hoje você percebe que existe um retrocesso no que eles fizeram. Bom, eu acho que de todas as reformas que o Brasil já fez, nenhuma teve, digamos, nenhuma suscitou ao retrocesso, por mais que elas estejam há mais tempo. Então, quando o Fernando Henrique fez aquela quantidade grande de privatizações, as campanhas políticas do PT e os partidos de esquerda, e mais à esquerda ainda, disseram que quando eles chegassem ao poder iam refazer tudo. Eles chegaram ao poder, ficaram quase 16 anos e até privatizaram mais algumas, mas não desprivatizaram ou reestatizaram o que tinha sido feito. Foi feito no governo anterior a reforma trabalhista. Partidos tentaram reverter a reforma trabalhista nesta legislatura.
não aconteceu. A legislatura não permitiu que isso acontecesse, e não vai acontecer mais para frente, quando sair dessa situação. Então, talvez o exemplo do Chile de retroceder não seja bem apropriado para o nosso caso. A gente avança e percebe que avança certo. A briga é grande, a discussão é grande, o xingamento é enorme. Às vezes a gente tem a impressão de que não vai dar certo, mas depois que dá, a coisa não volta para trás. É o que eu vejo hoje. Por exemplo, a PEC, as reformas que estão para ser votadas, não aconteceram, estão brigando para caramba. Mas quando chegar o momento e elas forem aprovadas, está aprovada e acabou, não vai retornar para trás. É essa a minha avaliação, porque isso não tem acontecido com o Brasil. Sim. Demora para fazer, às vezes dá trabalho, mas geralmente a partir dali a coisa anda, né? A prova é que nós temos 100 e cacetada de emendas à Constituição. É um recorde absoluto. Significa que o país ele está eternamente pensando em reformulações. O Chile, eu sei como um bom exemplo no passado, né? De fato, recentemente, esse consenso que eu disse que havia já não existe mais. O próprio Chile aprovou recentemente a convocação de uma nova constituinte, e é uma constituinte que não vai provavelmente caminhar na direção do liberalismo econômico, e sim na direção oposta, né? Mas só para não ficar também como um exemplo vazio de sentido, o Chile, por ser um país mais livre economicamente, é um país mais próspero. Se você pegar aqui o gráfico do Banco Mundial, que eu tenho, vou colocar aqui na tela, o Chile, até os anos 70, por ali, até um pouco depois, anos 80, era um país tão rico quanto o Brasil, se você pegar o PIB per capita. E o Chile hoje, os dados mais recentes são de 2018, os dados consolidados, tem um PIB per capita que é quase o dobro do Brasil, de quase 16 mil dólares contra 8.900. Então, a liberdade econômica, de fato, tem uma correlação clara ali com a prosperidade, né? Mas também não é algo que não se constrói de um dia para o outro, que leva tempo, dá trabalho, mas é uma direção que o Brasil tem que seguir para que consiga ter uma prosperidade maior no futuro, né, Luiz? E essa direção, eu acho que ela é um consenso da sociedade. A minha avaliação é que o qualquer do povo na rua já entende e já percebe que tem que caminhar nesse sentido. Então, em função disso, ele pode não saber exatamente que uma determinada norma ou uma determinada empresa sendo privatizada ou sendo liberada, que aquilo vai fazer assim um efeito mirabolante na vida dele. Mas ele sabe que aquilo vai ser feito para melhorar o conjunto da obra. Sim. Ele já tem essa consciência do que aquilo significa. É mais ou menos por aí que eu vejo, e o exemplo maior recente do nosso passado foram as manifestações de ruas pedindo a reforma da Previdência. Isso é um caso único na história da humanidade. Sim. Então, para você ver que existe esse consenso na sociedade. O presidente pode ser um tosco, um grosso, ou qualquer coisa desse tipo, mas ele consegue uma comunicação e ele capta a vontade que o povo está expressando. E eu vejo que a gente tem boas perspectivas no futuro, e só a gente não adiantou muito neste ano, eu imagino, justamente por causa dessa questão da doença. Porque a partir do momento que tudo ficou trancado, o legislativo ficou trancado, o executivo tendo que criar recursos para dar dar apoio
lá na cidade pequena, com doentes e tendo que apoiar aquelas famílias, isso mudou o foco totalmente de um país em instabilidade, digamos, política normal, para um país em que tem que ficar apagando foco de incêndio em tudo quanto é lugar. Sim. Dizia a energia, né? A energia política do país foi para outra direção. Exatamente. A energia se dispersa e a gente não consegue adiantar com a velocidade. Mas, mesmo assim, com a mudança que houve no legislativo, alguns projetos de aperfeiçoamento estão andando. As propostas de privatização dos Correios e da Eletrobras já entraram, já vão imediatamente ir para a comissão e discussão para ser votado. A PEC emergencial já está em vias de ser votada no Senado. Ou seja, a urgência da questão está fazendo os políticos eleitos se movimentarem para trazer mais estabilidade para o país. É a minha avaliação. Muito bem, muito obrigado ao Luiz Jardim. Eu lembro que o ranking, o índice de liberdade econômica já está disponível no nosso site em português em www.montecastelo.org/índice. Lá você encontra os dados do Brasil, também os dados de todos os países que fazem parte deste que é o principal levantamento global sobre a liberdade econômica. Obrigado pela sua audiência, obrigado ao Luiz também pela parceria nesse lançamento do índice da Heritage. Obrigado, Gabriel, e obrigado a todos. Um abraço. Boa noite.